dia 10 de agosto, a igreja no mundo inteiro celebra essa festa de São Lourenço, diácono e mártir. E a liturgia vai nos introduzir justamente neste pensamento do serviço. Na carta de Paulo aos Coríntios, nós lemos que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que distribui. E, por isso, nós precisamos entender o ato de praticar a caridade, o ato de se doar aos outros. É um gesto de puro amor. Doar bens materiais, talvez qualquer um possa doar, mas doar a própria vida por causa do outro, doar a própria vida por uma causa, não é para qualquer um. E na igreja, óbvio é que nós temos para desfilar uns inúmeros, sem números, daqueles que entregaram a sua vida, como o diácono que nós celebramos hoje. Ele deu, ele entregou a sua vida. E Jesus nos convida a renunciar. E ele pede também para nós sermos como grão de trigo, que morre para que possa da morte nascer muitos grãos. É essa a história que o Evangelho traz do grão de trigo. Lembremos que somos convidados a ser trigo de Cristo. E trigo para se tornar pão. E a gente sabe que o trigo para tornar-se pão, primeiro, precisa ser cortado. Precisa ser triturado. Então, e depois é amassado, quer dizer, apanha, para se tornar pão. Então não é um caminho tão simples assim. A paixão e morte de Jesus, o seu sofrimento, o seu sepultamento, não são estéreis, porque também a sua ressurreição gerou vida. E nós devemos olhar também para o nosso sofrimento, olhar para a nossa dor, não como algo estéril, mas algo que vai produzir frutos, que vai nos fazer crescer espiritualmente. Você que está sofrendo, não sei qual é o seu sofrimento, se é pela doença, se é pela perda de um ente querido, se é pela separação conjugal, se é porque um filho está dando problemas disciplinares com drogas e outros, se é por causa do desemprego. Que você possa fazer desse momento de dor, de preocupação, um momento de mergulhar em Deus e de crescer espiritualmente. Tirar proveito do nosso sofrimento significa isso. Não é só chorar, lamentar. Não, vamos tirar proveito para crescer espiritualmente. E quando o Evangelho nos fala do grão de trigo, nos lembra que o essencial também para o diácono, o diaconato, é morrer para si mesmo, esvaziar-se de qualquer ambição, de glória, de poder. É serviço. E é servir com alegria, com generosidade, com grande disposição. Não importa o que custa. Eu costumo dizer que quão bonito é quando a gente olha para a vida de alguns religiosos e a gente pode olhar para ele e dizer assim, a gente percebe que ele está sendo consumido pelo Evangelho, está sendo sugado pelo Evangelho, por exemplo, porque ele está se entregando completamente ao Evangelho. Então ele vai definhando aos poucos, ele vai morrendo, porque ele já não é mais ele vai se entregando. Isso é muito bonito, né? Vejam bem, o diácono participa do sacerdócio de Cristo não como cabeça. E quem fez essa correção foi o nosso Papa Emérito Bento XVI, né? Ele fez uma modificação no Código de Direito Canônico, porque o Cristo sacerdote é o padre e o bispo, né? Porque eles, em persona Christi, podem celebrar o grande sacrifício, oferecer o sacrifício da Eucaristia. O diácono participa do sacerdócio, mas não como cabeça, mas como servo, e que é para servir. Esta é a função do diácono. Né? Então, o diácono não tem que querer fazer outra coisa que não seja servir, e estar sempre disposto a servir a igreja, a família, a comunidade, e quem quer que dele precise. E não tem hora, não tem dia, tem que estar sempre disponível.
Por isso que eu disse, com generosidade. E esse morrer para si, a gente diz assim, o diácono tem que tomar muito cuidado para não clericalizar. Clericalizar, é um palavrão, né? Mas é aquele diácono que, de repente, só se preocupa com as alfaias, né? É que está sempre bem vestidinho, sempre tal. E sempre... Então, quer dizer, ele não mete a mão na massa, né? Ele quer a autoridade dele, de diácono, até aqui na leitura de um texto que eu mesmo escrevi, né? Publiquei isso já há algum tempo. Então, eu dizia assim, o diácono não deve ficar atrás de honrarias, atrás de distinção, atrás de fazer valer o seu ministério acima dos outros. Ele tem que morrer para anunciar a palavra, esquecendo-se de si mesmo. Morrer para si mesmo e não, olha que bonito, o diácono não deve olhar para o padre com um ar inferior, e muito menos olhar para o leigo com um ar superior, como se assim, eu sou superior aos leigos, né? Não, não é essa. O serviço requer e exige humildade. O diácono não deve achar que ele tem que ser meio padre, ou que ele vai fazer. Não, 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 não. O padre é o padre e pronto, acabou. Né? Nós não vamos substituir o padre de forma alguma. É aquilo que nós podemos, no nosso ministério ordenado, assim como o ministério da Dona ajudar a igreja, nós nos colocamos a serviço. Esse morrer para si mesmo, mantendo a serenidade em toda e qualquer situação, ser paciencioso, compreensivo, não fazer uso da sua autoridade para dominar, para impor, para ter benefícios. Morrer para si mesmo, abrindo mão de coisas pomposas, onde se exalta o próprio ego, mas priorizar os pobres, priorizar as comunidades carentes, distantes, que necessitam do Cristo servo, o Cristo que lava os pés. Essa é a figura do diácono, é o Cristo que lava os pés. Quando eu falava do padre, né, o padre ele tem o segundo grau da ordem, então, ou seja, ele é ordenado sacerdote, mas ele não deixa de ser diácono, né? A gente lembra até, na Quinta-feira Santa, geralmente muitos padres colocam a dalmática para lavar os pés, porque ali ele está fazendo o serviço que é o do servir, do diácono, né? E o bispo que tem a plenitude, né? Então, ele recebe os três, ele também não deixa de ser diácono. O bispo é diácono, o bispo é padre, mas ele tem a plenitude, ou seja, é o grau episcopal. Também São Lourenço nos dá esse exemplo da sua vida, porque a igreja perseguida pelo imperador Valeriano, naquela século III, né, imaginem vocês, né, que o Império Romano se descobria que alguém era cristão, não importa se era fazendeiro, se era comerciante, se era padre, se era bispo, o que eles faziam? Eles matavam as pessoas, né, decapitavam, se fosse cidadão romano, ou crucificavam, ou matavam de outro jeito, eles matavam as pessoas e confiscavam todos os bens. Gado, casa, terra, terreno, tudo, pegar ouro, dinheiro, ele dava tudo para a coroa, ou seja, para o império. Era isso que eles faziam. E aqui nós temos um episódio interessante nesse século, porque essa cólera dos perseguidores faz com que ele leve preso. O Papa chamava Sisto, ele tinha 7 diáconos a seu serviço, cada um fazendo lá uma coisa, né? E o imperador mandou prender o Papa e mandou prender os 7 diáconos. Ele falou, vou matar todos vocês. Né? E vou pegar os bens todos da igreja para o império, para a coroa. Mas, qual que era o medo do imperador, né, e lá dos seus auxiliares? É que se a gente matar e esse povo estiver escondido, nós não vai saber onde está depois. Então, Lourenço era o diácono, vamos dizer assim, entre aspas, né, tesoureiro. Ele era o responsável pelo dinheiro e pelas coisas, pelos bens da igreja. Então o imperador disse assim, então eu não vou te matar você não, mas eu vou matar o Papa. Matou o Papa Sisto no dia 6 de agosto, são 4 dias de diferença de morte, e matou os outros 6 diáconos, matou tudo, que eram os auxiliares do Papa. E disse para Lourenço, olha, você foi poupado porque você vai trazer os bens da igreja, né? Você vai trazer para nós, porque vai passar tudo para o império agora. O ouro, as moedas, o dinheiro que vocês têm, pode, peças de cálice de ouro, pode trazer tudo. E Lourenço, com certeza, inspiradíssimo no Espírito Santo, ele disse para o imperador, olha, eu não tenho como trazer, é muita coisa, a igreja tem muita coisa, tem muito ouro, muita coisa para trazer, então eu preciso que o senhor me arrume umas carroças, né, para a gente poder carregar, encher as carroças e trazer, né? E aí arrumaram lá umas carroças, né? E ele foi com essas carroças até a sede, né,
da igreja, né, até a basílica lá. E chegando lá, é claro que nós não tínhamos essa estrutura que nós temos hoje no Vaticano, né, nem Vaticano existia, mas era a sede papal. E chegando lá, o que ele fez? Ele mandou chamar os pobres. Pobre, tudo quanto é canto. E tudo que ele pôde, que tinha, né, ele jogou fora, se distribuiu para o povo pegar. É ouro, é prata, é moeda, é dinheiro. Né? Porque, primeiro, eu achei que era uma coisa interessante, porque ele sabia que ele ia morrer. Não adiantava, depois que entregar, ele ia morrer do mesmo jeito. Mas ele fez isso num gesto belíssimo. E aí, o que ele fez? Ele encheu as carroças com os pobres. E aí levou aquele monte de pobre na carroça até lá, o palácio do imperador. Né? E chegando lá, o imperador olhou, não entendeu nada. Né? Mas o que está acontecendo? E Lourenço, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse uma frase que vale até hoje para todos nós na igreja. Ele apontou para os pobres que estavam ali e disse para o imperador: aqui está o tesouro da igreja. Os pobres são o tesouro da igreja. Por isso que eu trouxe, se pediu o tesouro da igreja. É claro que o imperador mandou rapidinho, e aí ele deu uma morte até mais violenta, porque ele mandou acender uma grelha, e quando tivesse bem vermelha, deitar Lourenço em cima, e isso que foi feito. Né? Contam as atas do martírio, que quem assistiu o martírio ficou assim, abismado, porque a força com que Lourenço enfrentou aquela dor, porque você imagina, queimado, morrer queimado, mas, quer dizer, para obter esse tesouro no céu, dando aquele testemunho de entregar a sua vida ali queimado numa grelha, mas não renunciar ao Senhor, não renunciar a Jesus Cristo. Se nós olharmos, meus irmãos, hoje, nós não precisamos fazer tanto sacrifício assim, mas a gente já sai negando Jesus por qualquer coisa. Nada é mais verdadeiro as necessidades dos pobres. Santo Inácio de Antioquia dizia: é necessário, pois, que também os diáconos, que são ministros de Jesus Cristo, agradem a todos por todos os modos. Eles, efetivamente, não são apenas diáconos de alimento e de bebidas, mas diáconos da igreja. E não nos cansemos de fazer o bem. E eu encerro essa reflexão dizendo que a gente não deve, de forma alguma, fazer acepção de pessoas enquanto ministros de Deus. E pouco importa a ingratidão ou a ausência de reconhecimento. Afinal de contas, o vento refresca e o diácono serve. A água dessedenta e o diácono serve. A chuva cai, o diácono serve. O sol esquenta e o diácono serve. O mundo gira e o diácono serve e vai continuar a servir sempre, porque esta é sua missão. Façamos o bem a todos, assim como Deus, o Pai Celestial, faz o sol nascer sobre bons e sobre os injustos. O que qualifica alguém para receber uma boa ação é apenas a necessidade. Como diz São Lourenço, a igreja nos confia esta missão. Que também nós sejamos pobres nas nossas forças, nos talentos, às vezes na capacidade. Tudo que temos e somos parece tão pouco e tão pequeno diante da missão que nos aguarda. Mas nós somos pobres para melhor servir os pobres. Nós não somos grandes, ricos e privilegiados servindo pobres, mas somos irmãos servindo irmãos. São Lourenço, rogai por nós.